Fala, moçada, beleza? Olha só, mais um assunto interessantíssimo aqui, mais uma questão que é retomada dos assuntos ali do Gabaritando a Matemática, tá? Então, essa questão aqui, ela trata de funções, tá? De funções e funções compostas. Então, se liga para você entender bem certinho o que é função composta. Olha, em uma fábrica, o custo diário com matéria-prima... antes de continuar, dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha. E se você tiver dúvida da resolução, ó, ainda tem um grupo de WhatsApp aqui embaixo na descrição que você pode se inscrever ali e lançar um questionamento diretamente para mim, tá? É só você procurar lá que é o contato ali da mãozinha e me mandar ali o seu questionamento sem problema nenhum, tá? Então vamos embora. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em uma fábrica, o custo diário com matéria-prima para produzir X unidades de produto, então X é unidades de produto, é dado pela equação. O custo em função da quantidade da unidade, a quantidade de unidades de produto, vai ser 10 vezes X. Bom, dá para ver então que o custo é que cada produto custa 10, né? 10 vezes 1 dá 10. Se ele fizer 2, 2 vezes 10 dá 20. Se ele fizer 10, 10 vezes 10 dá 100. Então o custo vai ser 10 vezes a unidade, né? A quantidade de unidades produzidas desse produto após T horas, com 0 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 8, ou seja, o T varia de 0 até 8, inclusive, porque tem um igual, por sua vez, é dada por Q de T igual a 16T menos meio vezes T ao quadrado. Tá? Então, essa daqui, olha, é a quantidade de unidades produzidas em função do tempo, o tempo em horas, tá vendo? Então, quando o tempo for zero, vai ser 0 unidades, né? É só colocar 0. 6 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes meio, 0. 0 menos 0, 0. Então, quando o tempo for 0, 0 unidades. Aí, quando o tempo for 1, aí você põe 1, aí você vai achar, entendeu? É só jogar aqui que você vai saber quantas unidades são produzidas a cada hora. Daí, letra A. Preencha as tabelas localizadas abaixo de acordo com as expressões das funções Q de T, que é a quantidade produzida em função do tempo, e o custo em função da quantidade, né, produzida. Dadas, né, então, de acordo com as expressões que foram dadas ali em cima, né, e explicite os cálculos efetuados. Olha só, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar com essa daqui, que essa aqui é bem fácil, tá? Então essa daqui é a fórmula C de x, tá? Então é o custo em função do x. Então quando o x for 16, por que não começa aqui? Porque eu quero começar aqui. Quando a quantidade produzida for 16, qual que é o custo? Ó, então o custo, quando a quantidade for 16, vai ser o quê? Bom, qual que é a fórmula? É 10 vezes x. Então vai ser 10 vezes 16. 10 vezes 16, 160. Então aqui, quando o x for 16, o custo é 160. Vamos fazer o 18. Professor, mas o que não... Você já vai entender por quê. Vamos começar a fazer com o 18. Ó. O custo, quando for produzidas 18 unidades, vai ser o quê? 10 vezes 18. 10 vezes 18, 180. Então, quando for 18, aqui é 18 vezes 10, 180. Bom, então, quanto é que tem que ser as unidades? Que vezes 10, porque é sempre vezes 10, vai dar 100. É 10, né? Ó, 10 vezes 10 dá 100. Qual outra forma de fazer isso? Outra forma de fazer isso é, por exemplo, eu pegar a fórmula e colocar assim, ó. Quando o custo, né? O custo em função do x for 100, e a fórmula é o quê? É 10 vezes x. Aí eu isolo o x. Pego esse 10 aqui e passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 100 dividido por 10. 100 dividido por 10, corta um zero, e vai ficar aqui x é igual a 10. Tá vendo? Ó, x é igual a 10. Eu não precisava ter feito esse cálculo todo aqui, porque é muito simples. A fórmula é muito simples. É só pegar o x e multiplicar por 10. Pegou o x, multiplicou por 10, você tem quanto que é o custo. Então, se o custo é 100, quer dizer, o que eu multipliquei por 10 para dar 100? O 10. 10 vezes 10 dá 100. Entendeu? Moleza. Agora vamos preencher a outra. A outra é o seguinte, a gente coloca o valor do T, e acha a quantidade, Q de T, né? O que é o T? T é em horas. T é em horas. O que é? É a quantidade produzida. Então vamos pegar a fórmula.
Então a fórmula é assim, ó. Q de t é igual a 6t menos meio vezes t ao quadrado. Então quando t for 2, a gente vai fazer o quê? Q de 2 vai ser o quê? 6 vezes 2 menos meio vezes 2 ao quadrado. Tá? Meio vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? Dá 4. Então vai ficar o quê? 6 vezes 2 dá 12. Menos 1 vezes 4, 4 dividido por 2. Bom, 4 dividido por 2 dá 2. 12 menos 2, 10. Olha só, então, quando o tempo é 2 horas, a quantidade produzida foi 10. Né? Produção lenta, né? Mas a gente não sabe que produto que é, né? Pode ser que seja um produto manufaturado, feito à mão, né? Então o cara consegue fazer 10 a cada 2 horas, né? Então em 2 horas ele consegue fazer 10, né? Bom, vamos ver. Aí a gente pensa, bom, se em 2 horas ele fez 10, então em 4 horas ele vai fazer 20, né? Será? Vamos ver. Então vamos colocar na fórmula. Então Q de 4 vai ser o quê? Qual que é a fórmula mesmo? Aqui, ó. 6 vezes 4 menos meio vezes 4 ao quadrado. Certo? Isso aqui vai dar 6 vezes 4, 24, menos 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 1, 16 sobre 2. Só que 16 dividido por 2 dá 8. E 24 menos 8 vai dar o quê? 16. Então, quer dizer, olha só. Em 2 horas ele conseguiu produzir 10. Em 4 horas ele conseguiu produzir 16. Olha só que interessante. Então, não é uma coisa que cresce assim, né? Não é uma máquina que funciona. Provavelmente depois de 4 horas o cara tá meio cansado, aí o cara não consegue mais produzir tanta, né? Ou vai acabando o material, aí ele tem que repor algum material, entendeu? Não sei. Pode ser que seja alguma coisa assim, eu não sei que produto é. Mas de fato, o produto, a quantidade produzida é uma parábola. Olha, uma parábola com concavidade para baixo. Como é que eu sei que é concavidade para baixo? Porque o coeficiente do t ao quadrado é menos, é negativo, é menos meio. Então, isso daqui vai desenhar uma parábola assim, ó. Assim, ó. Então, quer dizer que ó, ele começa a produzir bem no começo, mas depois ó, ele vai reduzindo e depois ele até começa a produzir menos. Ó. Eu não sei o que acontece, será que é quantidade? A quantidade de unidades produzidas desse produto após T horas. Entendeu? Depois o produto desaparece, lá sei o que acontece. Né? Ou a quantidade que ele consegue produzir por hora. Não sei. Eu sei que a fórmula é essa daqui e a gente tem que entender que isso daqui é uma parábola voltada para baixo. Entendeu? Então quer dizer que no começo aqui, ó, em 1 hora ele produziu daqui até aqui, mais 1 hora ele produziu daqui até aqui, ó, mais 1 hora ele produziu daqui até aqui, ó. Aí, ó, vai diminuindo, a distância vai diminuindo, tá vendo? Ó? A distância vai diminuindo. Chega uma hora que ele, né, ó, a distância aí, ó, aí começa a produzir menos. Não entendi, mas tudo bem, deixa pra lá. É essa a fórmula. Então, quando o T é 4, deu 16. Ó. Então, T4, 16. E esse 18? Bom, esse 18 agora ele me deu o Q. E ele quer o T, ó. Ele me deu o Q e ele quer o T. Então, vamos fazer. Vamos colocar aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, na fórmula aqui, ó. Ó, tá vendo o Q? Né? Ó, o Q de T é igual a 18, certo? Ó, Q de T é igual a 18. Ó. 18. E esse 18 é o quê? Igual a fórmula. É 6T menos meio vezes T ao quadrado. Tá vendo? Agora eu esqueço essa parte daqui, ó, porque o 18 é o Q de T. Então a fórmula é só isso aqui, ó. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, eu posso jogar tudo para um lado só. Posso jogar tudo para o lado de cá, porque eu gosto do coeficiente do t ao quadrado positivo. Então vai ficar assim, ó. Meio vezes t dá t ao quadrado sobre 2. Veio para cá, então vai ficar t ao quadrado sobre 2. Aí 6t vem para cá, fica menos 6t. Aí o 18 já está desse lado, então mais 18. E aqui ficou o quê? 0. Certo? Olha só. Quando eu tenho uma equação que ela é igual a 0, eu posso multiplicar todos os elementos dessa equação por o mesmo número ou dividir todo mundo por o mesmo número. E para facilitar, eu quero tirar esse 2 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa equação e multiplicar por 2. Por quê? Porque 2t ao quadrado sobre 2 dá o quê? Dá t ao quadrado. Entendeu? Ó, tirei a fração. 2 vezes menos 6t vai ficar o quê? Menos 12t. E 2 vezes 18 dá o quê? 36, igual a 0. Tá vendo?
Aí você pode resolver isso aqui por fatoração, por Bhaskara, seja o que for. Só que um olhar mais atento, você vai perceber o seguinte, ó, que esse daqui é 6 ao quadrado, esse aqui é t ao quadrado, e esse daqui é menos 2 vezes 6 vezes t. Então isso aqui é um produto notável, isso aqui é t menos 6 ao quadrado igual a zero. Olha lá, tá vendo? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, então dá menos 12t, mais o quadrado do segundo, que é 36. Então isso aqui é produto notável. E para isso aqui ser igual a zero, quer dizer que o t tem que ser o quê? Tem que ser 6. Olha só que interessante, tá? E tem outra coisa muito importante que é importante você aprender isso aqui e gravar isso aqui. Sempre que você tem alguma coisa assim, ó, ao quadrado, né, aqui, ó, você provavelmente vai estar falando aqui, ó, do vértice da parábola, tá? É o vértice da parábola. Porque quando você, por exemplo, quando você tem igual a esse valor aqui, ó, quando você tem uma função, né, ó, o Q de t igual a 6t menos t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma do segundo grau, certo? Quando eu igualo isso aqui a um número, por exemplo, como esse daqui, ele vai me dar dois valores de t. Vai me dar esse e vai me dar esse, ó. Ele tem que me dar 2. Se eu igualo a esse daqui, ó, ele vai me dar esse valor de t e esse valor de t. Mas se eu igualo a esse valor aqui, ó, ele só vai me dar 1, ó. E foi o que nós fizemos. Nós igualamos ao 18, né? Nós igualamos ao 18. E ele deu só uma raiz. Por quê? Porque o 18 e o 6 são o vértice da parábola. Então esse ponto aqui é o 6 e esse daqui é o quê? É o 18. Tá vendo? É o vértice da parábola. Beleza? Bom, então aqui o t então é o 6. Certo? Então a gente preencheu o gráfico aqui, eu mostrei os cálculos ali, a gente fez os cálculos, certo? E esse aí é assim que a gente faz, tá? Agora olha só, construa o gráfico da função composta c de quê? Né? Eu ponho no lugar do x do c, ó, porque a função c de x, ela é 10 vezes x. Aí quando eu faço c de quê, eu estou colocando no lugar do x a expressão do q de t. Ó. Então vai ficar c de quê. Então a função c de q de t, ela vai ser o quê? 10 vezes, aí no lugar do x tem o quê? Q de t. Mas o que é o Q de t? É isso aqui, ó. Então isso aqui vai ser 10 vezes o quê? 6t, aí menos t ao quadrado sobre 2, né? É meio vezes t ao quadrado, é t ao quadrado sobre 2, né? Então eu dou isso aqui, ó. Aí eu multiplico 10 e eu vou ter que c, a gente pode até escrever assim, ó. Coq de t, né? C de Q de t é uma simplificação de notação para não ficar escrevendo um monte de parênteses, né? Vai ser o quê? 10 vezes 6, 60t. E 10 vezes menos t ao quadrado sobre 2 vai dar menos 10t ao quadrado sobre 2. E 10 sobre 2 dá 5. Então vai dar menos 5t ao quadrado. Tá? E o que o problema está pedindo? Construa o gráfico dessa função aqui, ó, dessa função aqui, que corresponde ao custo em função de t horas. Porque olha só que interessante. O Q de t, ele me diz a quantidade produzida em função de horas. E o custo, ele me diz quanto custa em função da quantidade. Então eu ponho a quantidade do resultado dessa equação, a quantidade aqui, aí eu já multiplico por 10 e acho o custo, entendeu? Então, é bem conveniente a gente fazer uma função em função de outra. Aí eu não preciso fazer uma coisa e depois fazer outra. Eu já faço numa coisa só, eu coloco o tempo e eu já tenho o custo em função do tempo, certo? O custo em função do tempo. Porque o tempo me diz quantidade e a quantidade vezes 10 me dá o custo. Quando eu faço uma em função da outra, eu obtenho o custo em função do tempo direto, entendeu? Isso aqui que é função composta. Agora, olha só, como é que eu vou fazer esse gráfico aqui? Então, vamos entender o seguinte, tá? Vamos entender o seguinte. Isso daqui ó, é como se fosse o y e o t é como se fosse o x, tá? Então, esse daqui eu vou representar no eixo vertical e esse aqui eu vou representar no eixo horizontal, tá? Agora, olha só, o que está por trás disso aqui?
Isso daqui é o seguinte, eu tenho um conjunto aqui, eu tenho outro conjunto numérico aqui e outro conjunto numérico aqui. Eu vou pegar, e nesse conjunto aqui eu tenho o quê? As horas, o tempo. Eu vou pegar o tempo e vou jogar na função da quantidade em função do tempo. Então eu vou pegar e vou aplicar aqui, ó, a função Q de t. Então eu vou pegar o t aqui, ó, vou jogar na função e vou obter o Q de t, certo? Aí eu vou pegar o resultado aqui do Q de t, vou jogar na função do custo e eu vou obter o que aqui? O custo em função do Q de t. Ó, porque o Q de t eu estou aplicando no custo e estou obtendo isso aqui. Tá vendo? Aí eu vou obter isso aqui. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando o tempo for 2, então quando eu colocar o 2 aqui, nessa função Q de t, o 2 vai me gerar uma quantidade de 10, ó. 10. Aí eu vou pegar essa quantidade de 10, ó, e vou jogar na função do custo e vou obter o quê? 100. 100. Entendeu? Então, a função, olha, aqui nesse diagrama, a função que está aqui dentro, ó, ela é aplicada primeiro. Tá? Então, eu aplico essa e o resultado dela eu jogo nessa. Ó. O resultado dessa eu jogo nessa. Aí eu obtenho aqui, tá vendo? Então, a função C de Q de T, né, coct, né? coct de T, ela vai ser daqui direto para cá, ó. Ela vai ser daqui direto para cá. Mas como eu já fiz aqui, ó, e lembrando que o T varia de 0 até 8, então eu já tenho alguns pontos. Utilizando isso aqui, ó, eu já tenho alguns pontos, quer ver? Ó? Quando aqui é o T e aqui é o custo, né? O custo em função do tempo. Ó, aqui é o tempo, aqui é o custo. Então, quando o tempo for 2, o 2 vai dar 10 e o 10 vai dar 100, o custo é 100. Quando o tempo for 4, o 4 vai dar 16 quantidades produzidas e 16 quantidades produzidas, o custo é 160. Tá vendo? Quando o tempo é 6, tá? Ele produz 18 unidades e 18 unidades produzidas custam 180. Olha só, com base nesses dados aqui, eu já posso fazer o gráfico. Tá? Eu só tenho que tomar cuidado com o seguinte, de fazer na escala correta e bonitinho, porque senão ele sai todo deformado, tá? Olha só uma coisa. Então aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar o custo, certo? Bom, o tempo ele vai do 0 até o 8. Então vamos pegar esse aqui e dividir do 0 até o 8. Então aqui é o 0, vamos dizer que aqui é o 8. Então bem aqui no meio é o 4, na metade do 4 é o 2 e na metade do 4 até o 8 é o 6. Então aqui, ó, ficou um pouco feio, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 6, aqui é o 8 e aqui é o 0, certo? Ó, só que nesse eixo vertical eu tenho que colocar o quê? O 100, 160, 180. Peraí, mas se eu colocar assim, vai dar muito grande. Então a gente faz numa outra escala. Vamos fazer de 10 em 10, vamos fazer de 20 em 20. Vamos por exemplo, o seguinte, ó. Se é 100 e aqui é 180, né? E a gente viu que o 180, né? A gente viu que o 18 lá, o 18 era o ponto mais alto lá, era vértice. Então ela não vai passar do 180, né? Ela não vai passar do 18. Ela não vai passar do 180, ela não vai passar do 18. Então vamos colocar aqui o 100, ó. Aqui o 100 e aqui o 200. Aqui o 200. Certo? Aí vamos dividir em 5 partes iguais, né? Vamos tentar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então aqui é o 20, 40, 60, 80, 100. Aqui o 100. Vamos colocar o 100 aqui, ó. 100. Aí aqui é o 120, aqui é o 140, aqui é o 160, aqui é o 180. Fechou? Ó. Então quando for zero, bom, quando for zero tá fácil, né? Se eu pegar essa função aqui que eu achei aqui, ó, e colocar zero aqui, vai dar o quê? Ó. Cocket. Opa, é zero aqui, né? Cocket de zero vai ser o quê? 60 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 60, 0. 0 menos 0 dá 0. Então isso aqui é 0. Então quando for 0 é 0. Esse ponto aqui faz parte do gráfico. Quando for 2, dá 100. Ó. Quando for 2, vai dar um 100. Quando for 4, dá 160. Então quando for 4, vai dar o 160. 160 daqui, ó.
Quando for 6, dá 180. Quando for 6, dá 180. E aqui aparece, aqui fica evidente uma coisa muito importante a respeito da função do segundo grau, tá? Ó, ela vai sair daqui, ela vai para lá, ela vai fazer uma curva, tá? Que a gente chama de parábola, né? A função do segundo grau é uma parábola. E a parábola ela tem uma característica a partir do vértice, tá? A partir do vértice. Esse aqui é o vértice. Por que a gente sabe que isso aqui é o vértice? Primeiro porque nós fizemos anterior, né? E o 6 indicava que era o ponto mais alto, era o valor da quantidade mais alta, e depois indicava que ia diminuir, né? Bom, então olha só, a partir do vértice, quando eu venho uma quantidade aqui para cá, ó, então daqui até aqui, ó, do 6 até o 4, ele desceu do 180 até o 60. Então do 4 até o 2, ó, atenção, aqui ele veio 2, né? Do vértice para cá ele veio 2, 2 unidades, ó. 2 unidades. Do 4 até o 6 também veio 2 unidades. Então, peraí, o que ele desceu nessas 2 unidades, aqui ele vai descer 3 vezes nessas 2 unidades. Então, ele desceu o quê? 20. Então, daqui para cá ele vai descer 3 vezes 20. 3 vezes 20 é 60, ó. Pum, tá vendo? E daqui, ó, do 2 até o 0, ele vai vir mais 2 unidades, ó, 2 unidades. Então, agora, se aqui ele desceu 1, aqui ele desceu 3, aqui ele vai descer 5 vezes 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 5 vezes 20. Tá? Então eu sei que daqui, como aqui é o vértice, 2 unidades para cá, aqui no 8, ó, 2 unidades para cá, tá? O que vai acontecer? Ele vai descer, essa mesma quantidade que ele desceu para cá, ele vai descer para cá. Ó. Então vai estar aqui, ó. Pum. Então tá aqui, ó. Esse é o gráfico. Esse aqui é o gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico. Tá? Então, esse é um padrão que acontece sempre. Ó. Eu venho uma quantidade, não precisa ser só uma unidade, pode ser qualquer quantidade aqui. Eu venho 2 unidades, aí ele desceu esse tanto, desceu 20. Então, se eu vier mais 2 unidades, ele vai descer 3 vezes o que ele desceu aqui, 3 vezes 20. Se ele vier mais 2 unidades, ele vai descer o quê? 5 vezes o que ele desceu daqui até aqui, certo? Se eu fizer uma unidade, né? Então ele vai descer daqui até aqui, ó, uma unidade. Quando eu vier mais uma unidade, ele vai descer 3 vezes o que ele veio daqui até aqui. Ó. Aqui é 3 vezes. Então você pensa aqui, peraí, então daqui até aqui ele desceu 20. Se eu pegar o 20 e dividir por 4, dá 5. Então aqui ele desceu 5. Ó. Aqui ele desceu 5. De 180 ele foi para 175. E do 175 aos 160, ele vai descer o quê? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 175 ao 160 é 15. Tá vendo? Daqui para cá, ó, se ele vier mais uma unidade, tá? Se ele vier mais uma unidade, se daqui ele desceu 5, aqui ele desceu 15, aqui ele vai descer 5 vezes 5, que é 25. Aqui ele vai descer 25. Então 25 vai ser o quê? 60 menos 20, 40, menos 5, 135. Ó. 135. E daqui para cá, mais uma unidade, ele vai descer o quê? Agora 7. Ó. 1, 3, 5, 7. 7 vezes 5, 35. Então, do 135 menos 35, chegou no 100. Tá vendo? E assim ele vai. Ó. Daqui para cá ele vai descer 9. Ó. Daqui para cá ele vai descer 9. 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, 100 menos 45, 65. Aqui é o 65. E daqui para cá ele vai descer o quê? Então, era 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11 vezes 5, 55. Não, 11 vezes 5, 55. Não, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Era 65, será não? Era 100, né? 100 menos 45. 100 menos 40, 60. Não, aqui era 55. Mas tá feio o meu gráfico, hein? Tá feio o meu gráfico. Aqui era 55. Aqui é 55, ó. 1. Ah, professor, eu tô duvidando disso. É só jogar aqui, ó. Pega isso aqui e joga 1. Vamos ver quanto que dá 1, ó. Que de 1 vai dar o coque de 1 vai dar o quê? 6, 60 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 5, 5. 60 vezes 1, 60. 60 menos 5, 55. Tá aqui, ó. 1, 55. Entendeu? E daqui para cá, uma unidade, ele vai descer 11, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E assim ele continua.
tá? E assim ele continua. Agora, se eu fizer de 2 em 2, vai ser o quê? Vai descer isso, vai descer 3 vezes o que ele desceu aqui, ele vai descer aqui. Aqui ele vai descer 5 vezes o que ele desceu aqui, vai descer aqui. Entendeu? E se continuar, aí ele vai descer o quê? 7 vezes aquilo ali. E assim por diante. Esse é um padrão da equação de segundo grau, tá? Quando é uma unidade, sabe quanto que ele desce? Ele desce uma vez o coeficiente do t ao quadrado, tá? Então, como ele desceu daqui, ele veio daqui para cá uma unidade, então ele vai descer o quê? 5. 180 menos 5, 175. Daqui para cá mais uma unidade, daí é 3 vezes isso aqui, 15. Aí daqui para cá mais uma unidade, então é 5 vezes isso aqui, e assim por diante. Tá? Esse é o padrão. Esse aqui é o gráfico que a questão pediu. Tá? Então, olha, essa questão aqui é muito interessante, muito importante para você entender, primeiro, a questão função composta, é você obter um resultado, que esse resultado você joga na outra. Tá? Entender como é que faz a montagem da função composta, tá? A gente falou aqui de função do segundo grau, o vértice, e o padrão da função do segundo grau, vem um, desce um, vem mais um, uma quantidade, né? Vem uma porção, desce uma porção, vem mais uma porção, desce 3 vezes aquela porção que desceu aqui, mais uma, só que sempre a partir do vértice, tá? Daqui para cá eu não posso contar. Ah, daqui desceu, então daqui para cá vai descer 3 vezes isso? Não. É sempre do vértice. Daqui para cá, desce isso. Daqui para cá, desce 3 vezes o que ele desceu aqui, ó, do vértice. Tá? É sempre em relação ao vértice. Esse é um padrão da equação do segundo grau. Beleza, moçada? Olha, como eu falei, esse daqui é um exercício de resgate, tá? De explicação do que a gente já viu. Isso aqui foi visto lá no volume 1 do curso Gabaritando a Matemática. Então, se você teve dúvida, pergunta. Esclareça, tá? Tem um grupo do WhatsApp aqui, pergunta. Se você quer fazer parte do grupo do nossa turma do GAN, Gabaritando a Matemática, para você ter acesso a todas as listas, todos os exercícios e poder perguntar para mim com muito mais categoria, tá? Aí você acessa o grupo lá que tem sempre uma promoção, na descrição do grupo lá tem um cupom que você pode acessar e conseguir um preço bem legal para acessar o curso, tá bom? Então, vamos ao curso aí. Não esqueça, se inscreva, clique no joinha, compartilha aí, vamos que vamos e até a próxima.